Meu irmão e minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Na verdade, um alerta. Tome muito cuidado com os falsos pastores, com os hipócritas, com os falsos bispos, com os ensinamentos de demônios, de engano. Eu tenho visto muitas pessoas irem atrás de revelação, de profecia, de movimento. Cuidado, meus irmãos. Porque o inimigo, ele sabe exatamente como enganar as pessoas, achando elas que é Deus que está falando, quando na verdade é o diabo que está falando na boca de muitos. Ah, Nívia, então você não crê em revelação? Você não crê que Deus pode usar alguém para falar na sua vida? Creio, mas quando é de Deus, nós sabemos que é de Deus, porque o Espírito que está em nós, de Deus, testifica. E quando Deus quer falar, você não precisa ficar correndo atrás de um canto e outro buscando revelação, não. O Senhor usa onde você tiver a pessoa para falar com você ali. E principalmente Ele usa aqui, a palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Abra a Bíblia, que Ele vai falar com você todo dia. Mas as pessoas, elas têm se enganado tanto, elas têm buscado tantas heresias, tantas mentiras, porque elas querem ouvir revelações, bênçãos, e elas vão atrás desses falsos profetas, achando que é Deus que está falando, quando ela pode ter acesso ilimitado ao trono de Deus, quando ela pode ouvir a voz de Deus. E eu quero mostrar para você em 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz: a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que tem acontecido hoje é que Satanás está dentro das igrejas. Está ali fingindo, enganando, muitos achando que é Deus que está usando, quando na verdade é Ele que está falando na boca dessas pessoas. E aí essas pessoas que estão ouvindo estão recebendo maldição, estão ali com acesso ilimitado de Satanás nas suas vidas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem o mais fácil. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não querem dedicar tempo à leitura da palavra. Elas não querem pegar a Bíblia para ler, para ouvir Deus falar, para sentir a presença de Deus. Não, elas querem ir num lugar, numa igreja, num centro, e querem ouvir ali de espíritos, de pessoas, e ver coisas sobrenaturais. Então, meus irmãos, tomem cuidado com essas coisas. No versículo 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esses falsos profetas, eles não estão preocupados com a sua vida. Eles não estão preocupados com a consequência que vai trazer na sua vida. Eles já têm a mente deles entregues a Satanás. Eles já estão com a mente deles cauterizada. Eles não estão preocupados se você vai crer, se você não vai crer, se você vai ser abençoado ou não abençoado, quando na verdade você está recebendo maldição na sua vida. Se firme na palavra de Deus. Olha o que ele diz: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Esses que são contra o casamento, que diz: não, você pode morar junto com seu companheiro, você pode fazer sexo antes do casamento. São esses que são contra o casamento, que pregam a prostituição, que pregam a orgia, que não pregam contra o abandono de pecado, contra o arrependimento. Fuja desses, meus irmãos. E dessas pastoras que ensinam a mentir, o engano. Eu tenho visto uma pastora aí que usam as roupas devassas, uma tal de Rinalda Carvalho, no altar, e vive naquele movimento todo, e muita gente ali enganado. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar a sua vida, elas querem viver do mesmo jeito, sem arrependimento. E elas vão atrás de revelações, porque é o que interessa. E quando ele diz aqui que proíbe certos alimentos, são aqueles que diz: você não pode comer tal coisa, você não pode comer carne, você não pode comer certos alimentos. Deus criou todos os alimentos, e nós não devemos ter restrição de alimento. Quando nós compramos ou recebemos algo, nós consagramos a Deus, qualquer maldição ali está sendo quebrada. A não ser que você não vai comer de um terreiro, de alguém que consagrou, de um lugar onde está ali consagrado a demônios. Você não vai, porque Paulo nos orienta acerca da consciência. Mas tudo foi Deus que criou. Tome cuidado, meus irmãos. Vigiem com os falsos profetas e os falsos ensinos.